God of Flames é o primeiro lançamento da Asa Parfums de 2024 e agora você acompanha a resenha completa e comparativa com o Stefan Herbert Lucas God of Fire. Bora conferir. Fala, perfumólatra! Tudo bem com vocês, né? Hilário Júnior aqui e hoje eu tô trazendo uma resenha completa e comparativa do perfume God of Fire, um perfume que tá super hypado, um perfume sobre a nota de manga, mas que traz algumas outras coisas também. E ele tem um contratipo já logo de cara, no primeiro mês de 2024, a gente já tem o God of Flames da Asa Parfums nessa apresentação maravilhosa da linha Asa Niche Premium, ok, galera? Então, se você gosta desse tipo de resenha, já se inscreve aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube, também no nosso Instagram, @operfumólatra. Não se esqueça também de clicar aqui no botão Seja Membro para dar uma olhadinha nos nossos planos e considere também participar do nosso grupo de membros, tudo bem? Bora começar então, porque eu preciso falar sobre esse contratipo logo, porque a minha opinião vai ser bem polêmica, mas eu não tô ligando muito não. A minha opinião é essa, já testei bastante e a gente precisa falar sobre esse perfume. O God of Fire é um perfume de nicho da casa Stefan Herbert Lucas, que ganhou o coração do mundo, parece, né? Ele hypou de repente, todo mundo querendo, todo mundo comentando esse perfume, e é claro que a Asa Parfums trouxe o contratipo para nós. Bom, e ele é um perfume de manga, eu fiz um vídeo, né, sobre perfumes com nota de manga, e ele ficou em terceiro lugar. Por que ele ficou em terceiro lugar? Bom, porque os outros perfumes, eles acabaram trazendo elementos a mais para juntar com essa nota de manga e que me atraíram um pouco mais. Para mim, esses dois outros perfumes ficaram um pouco mais interessantes. Agora, eu deixei bem claro que em termos de nota de manga, de ultra realismo, de qualidade, de se parecer com a manga mesmo, esse aqui realmente, o God of Fire, não tem para ninguém. Ele é um perfumaço mesmo. Para quem gosta da nota de manga, já precisa se jogar logo. Aliás, logo não, aguarda um pouquinho que eu tô terminando a resenha aqui. Então, galera, eu destacaria três notas principais, aliás, três não, quatro notas principais desse perfume, tá? Que são a bergamota, a manga, a madeira, aliás, as notas amadeiradas, né? Não chega a ser cedro, mas são notas amadeiradas, e a nota de oud, tá? Então, como que você vai sentir essas notas? Logo de cara, já vai vir uma porrada de manga com bergamota. Você vai sentir o cheiro da bergamota? Provavelmente não, mas você sabe que ela tá ali reforçando o frescor da saída do perfume, principalmente para tornar essa manga mais fresca, tá? E essa é uma manga um pouco suculenta, ela é aveludada, ela é tão ultra realista que você, na mesma hora, você sente o cheiro, você fala, caramba, que cheiro de manga gostoso. Então é uma manga perfeita. Logo depois ele evolui, tá, para as notas mais amadeiradas, que eu sinto um aspecto um pouquinho queimado, um pouquinho defumado dessas madeiras, e depois esse aspecto defumado e queimado vai se juntando ao oud, que é um oud bem equilibrado, porque ele é um pouquinho animálico, um pouquinho medicinal, um pouquinho balsâmico, tá? Então, é um perfume super interessante. Agora, como que ficou o perfume da Asa Parfums? Galera, vamos pegar ele aqui na fita olfativa, tá? Ele ficou exatamente igual? Não. Ele tem algumas nuances diferentes que eu já vou adiantar o assunto aqui. Essas nuances que ficaram diferentes, que eu já vou explicar para vocês, fizeram eu gostar um pouco mais desse perfume da Asa Parfums. Cara, que manga espetacular. Gente, assim, não tô com muita paciência não. Lidem com isso, tá? Lidem com isso. Eu não tô falando que é um perfume melhor, é o contratipo que supera o original. Eu vou explicar por que eu preferi o contratipo, tá? Então vamos lá. Na descrição, eu já falei para vocês que vem a manga, as notas amadeiradas, o oud, tá? Só que depois do oud, a nota de manga também volta. E ela volta uma manga meio aquosa. Então,
Dá impressão que com 10 minutos de aplicação da fragrância, o perfume importado parece que a manga some, mas na verdade a manga não some, ela continua exalando, só que na pele você sente uma madeira mais defumada, bem intensa. Muito intensa. E depois vem uma nota de oud boa, prazerosa, equilibrada, porém com uma intensidade bem interessante. Depois que essas notas se apagam, parece que volta uma manga meio aquosa. Aqui no perfume da Asa Parfums, a gente tem exatamente as mesmas nuances. Quais são as diferenças? É que a nota de manga, ela predomina, ela aparece, ela é mais intensa e ela demora mais tempo para evoluir do que no perfume de nicho. Então, vai pegando aí o primeiro ponto que eu preferi. Por quê? Porque é um perfume sobre manga. E manga tem muito mais aqui. Similaridade da nota de manga. Eu botaria aí pelo menos uns 90 a 95% da nota de manga, tá? No termo ali de similaridade. Só que aí, esse perfume da Asa Parfums, ele demora quase 45 minutos, até 1 hora para evoluir e começar a revelar os tons amadeirados, tá? Sim, galera, são perfumes frutados de manga, mas eles são amadeirados, e isso qualquer um pode perceber. É bem perceptível e bem nítido. Porém, essas notas amadeiradas e a nota de oud aqui no perfume da Asa Parfums, elas aparecem, elas demoram mais para aparecer, só que elas aparecem com menos intensidade. Ou seja, durante toda a evolução da fragrância, você sente essas nuances amadeiradas e do oud, mas você não deixa de sentir a nota de manga. Aqui no perfume God of Fire, né, o próprio perfume importado, a manga, como eu disse, sempre está presente, porém numa intensidade muito mais baixa, porque essas notas amadeiradas, elas sobem e elas tomam conta, tá? Então, depois, mais para o final da vida da fragrância, aqui no perfume da Asa Parfums, você sente exatamente o tom de manga um pouco mais aquosa lá para o final da vida. Então, achei, assim, isso super interessante. As duas fragrâncias se parecem bastante, a nota de manga é muito parecida, a madeira mais defumada é muito parecida e o oud é muito parecido, tá? Porém, só para a gente resumir aqui, o primeiro quesito, manga nos dois perfumes. Duas mangas excepcionais, maravilhosas, porém no perfume da Asa Parfums você tem infinitamente mais presença da manga, tá? O segundo ponto, madeiras. Aqui no perfume God of Fire vai aparecer muito mais madeiras. E o terceiro quesito, que é o oud, aqui no perfume God of Fire também vai aparecer muito mais o oud. O que me leva a crer, tá, que as pessoas podem achar o perfume da Asa Parfums um pouco mais agradável. Esse perfume aqui, gente, tá longe de ser um perfume, o próprio importado, né? Tá longe de ser um perfume desafiador, difícil de usar, muito pelo contrário. Acontece que eu achei o perfume da Asa Parfums um pouco mais fácil de agradar, ok? Agora, por que eu preferi o perfume da Asa Parfums? Eu preferi porque tem mais manga. Durante a evolução, você nota um frescor maior. E aí, eu já entro na questão da performance dos dois. Para mim, sinceramente, os dois tiveram uma performance bem parecida, bem próxima, tirando a evolução toda que eu já expliquei aqui. Eu achei que o perfume God of Fire, ele pode ser que projete aí coisa de 10, 15% a mais só, um pouco mais, tá? E na fixação, eu notei duas diferenças. Quando você usa no calor, os dois perfumes não desandam, eles não desandam. Só que quando você tá no calor muito intenso, igual o calor que eu usei esses dois perfumes, apesar de não ter desandado, a fragrância derreteu, né? Eu tava suando, tava fazendo um monte de coisa ali no dia a dia, não era atividade física, né? Mas era uma correria ali do dia a dia, e as duas fragrâncias duraram cerca de 8 horas na pele. Só que eu fiz um outro teste à noite também.
que já era um clima um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais ameno, e o perfume da Asa Parfums durou mais ou menos umas 9 horas, e o perfume God of Fire durou mais ou menos umas 10 horas, ele durou um pouquinho mais. Ou seja, os perfumes tiveram uma performance um pouco mais satisfatória em climas amenos. Mas, eu repito aqui, não é que seja proibido usar no calor, porque esse perfume no calor, ele não desanda. Porém, ele performa um pouquinho abaixo do que ele performa nos climas amenos. Bom, de acordo com esse nível de agradabilidade, eu posso colocar aqui que é um perfumólatra básico, né? Esses dois perfumes, eles são perfumólatras básicos, apesar de esse perfume aqui ter aquele toquezinho mais amadeirado, intenso e de oud, ele para mim não sai do perfumólatra básico, é um perfume super acessível aí ao olfato das pessoas, não ao bolso, né? Porque agora é que eu entro na questão mais polêmica. O God of Fire, ele é um perfume de nicho, que custa a partir de uns 1.750, 1.800 reais por um frasco de 50 ml, ok? O perfume da Asa Parfums, dependendo da comparação que você for fazer, você vai comparar com God of Fire importado pelo seu primo que mora nos Estados Unidos ou por loja de shopping. Bom, o perfume da Asa Parfums, ele vai custar entre 5 e 10% do preço desse perfume aqui, ainda vindo 5 ml a mais, tá? Pela similaridade dos dois, pelo grande grau de qualidade das matérias-primas que o perfume da Asa Parfums trouxe, eu não vou indicar para vocês que ignorem o God of Fire e peguem o da Asa Parfums. Eu vou fazer melhor, eu vou falar aqui o que eu vou fazer. Eu vou desapegar desse perfume. Quem tá nos grupos de perfumaria aí do Facebook pode ter certeza absoluta que eu vou desapegar desse perfume nos próximos dias e eu vou vender, porque eu não quero ficar com esse perfume aqui, eu vou vender, ele é caro, eu vou investir em outro perfume de nicho para trazer para vocês. Porque com perfumes tão similares e ainda o fato da Asa Parfums ter revelado um pouquinho mais dessa nota de manga, eu não tenho por que ficar com esse perfume azulzinho não, eu vou ficar com o perfume da Asa Parfums mesmo. Finalizamos a nossa resenha, eu sempre trago para vocês uma resenha um pouco mais técnica, comparando lado a lado, pegando as nuances, as evoluções, quais são as diferenças de um para o outro, mas eu tenho direito de dar a minha opinião também. E nesse caso aqui, a minha opinião é que vai valer mais a pena ficar com esse perfume da Asa Parfums do que o perfume de nicho. Inclusive, eu já falei isso na minha resenha do Ambasciatore, que é o contratipo do Ambassador de Quizada, tá? Que para mim o próprio perfume da Asa Parfums, ele ficou um pouco melhor. Eu não desapeguei do Ambassador porque ninguém comprou, mas se vocês forem nos grupos de perfumaria, ele tá anunciado lá. Então, galera, não tem jeito, a gente tá chegando num momento da perfumaria em que os contratipos estão adquirindo cada vez mais qualidade. Ainda que não seja a mesma qualidade do nicho ou que seja uma qualidade superior, às vezes eles são tão parecidos que é bom a gente economizar um pouco e eu vou fazer o mesmo. Fechou? Então, galera, vou deixar aqui mais um vídeo para vocês assistirem, acompanharem, porque assistindo os vídeos do canal Perfumólatra é a melhor maneira de fazer esse canal crescer aqui no YouTube. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima resenha.